Bom dia a todos e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, trabalhando o tema Paisagens, número 89. Tenho refletido muito nesses últimos programas sobre a temática do envelhecer, a temática da morte, do morrer. E hoje eu queria trabalhar um tema que já foi objeto de muitas reflexões que eu fiz, sobretudo nas minhas assessorias no trabalho de saúde, sobre o tema o cuidado espiritual no trabalho de saúde. Inicio aqui o programa com uma motivação recente que eu tenho para desenvolver essa temática, partindo do trabalho excelente que vem sendo feito no Brasil pela doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela, que é médica formada na USP, com residência em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas de São Paulo, e que também se especializou em cuidados paliativos, passando inclusive pela Universidade de Oxford. Ela implantou no Brasil os primeiros protocolos assistenciais e políticas em cuidados paliativos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Foi também, por 5 anos, a médica responsável pelo hospice, que é aquele lugar destinado a pessoas portadoras de doenças letais, sobretudo no período em que a terapia de cura se torna ineficaz. E aí os cuidados paliativos se tornam imprescindíveis, né? Ana Cláudia atua também, além de ser sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar, que vem oferecendo no Brasil cursos de especialização e de cursos de extensão ou de formação avançada, multiprofissional, na prática e ensino de cuidados paliativos. E é interessante que ela está casada hoje com um monge budista, zen budista, que também exerce um trabalho muito importante no Brasil. Dentre os livros que Ana Cláudia publicou e que eu li com muita atenção, estão A Morte é um Dia que Vale a Pena, da editora Sextante, 2019, depois Histórias Lindas de Morrer, da mesma editora, em 2020, depois Para a Vida Toda Valer a Pena, 2021, e por fim, o livro mais recente dela, Cuidar até o Fim, da mesma editora Sextante, 2024. Ela manifesta essa preocupação e dedica-se a esse trabalho em razão da urgência que ela percebe da situação complicada da saúde no Brasil, onde apenas 0,3% da população tem acesso aos cuidados paliativos, né? Num país onde o envelhecimento é um dado constatável, cada ano que passa, a população brasileira vai
envelhecendo mais, sem ter infraestrutura para os cuidados necessários. E com isso, essa situação nos provoca a pensar com mais cuidado a temática do sofrimento, da impermanência, da finitude e também de repensarmos a questão do período de envelhecimento e também da nossa relação com a morte e com tudo aquilo que ela pode significar. A doutora Ana Cláudia fez uma conferência que está disponível no YouTube sobre o tema da espiritualidade nas situações limite, a visão médica. Com esse título, vocês podem encontrar no YouTube, o que mostra o cuidado de Ana Cláudia com uma temática tão importante que é do mundo espiritual nesse tempo da finitude. O cuidado com o mundo espiritual, que envolve também o cuidado consigo mesmo num tempo marcado por tanta pressa, tanta busca de eficácia, né? A experiência de dar um mergulho no nosso mundo interior e também um mergulho partilhado com as pessoas que cuidamos. Diz Ana, doutora Ana, a dura verdade é que nós médicos, diz ela, somos ensinados a tratar de doenças de tal modo que às vezes esquecemos que há uma pessoa vivenciando a doença. E ela dedica um lugar importante na sua reflexão sobre o olhar, na construção afetiva, na relação com o paciente. Diz ela, por meio do olhar, estabelecemos relações de confiança e cumplicidade, muitas vezes, mesmo sem a necessidade de dizer nada, de estar ali presente diante do outro, e sobretudo do outro que sofre. Diz ainda ela, quem cuida de seres humanos em final de vida, de modo particular, precisa ser capaz de mergulhar na vida sem escafandro, diz ela. Só assim poderá ver as belezas que o equipamento esconde. Vou aproveitar aqui e trazer algumas reflexões que eu tenho feito ao longo dos anos sobre o tema desse cuidado espiritual no trabalho de saúde. Vejo que o profissional de saúde é alguém que se vê envolvido nos momentos de crise mais intensa das pessoas. E se vê envolvido num turbilhão nebuloso de sentimentos, pensamentos, em que elementos inconscientes da subjetividade se tornam poderosos. É alguém, esse profissional, que como pouco se envolve no olho do furacão da vida humana. Lida com situações de crise que podem levar a uma desorganização ainda maior da vida do paciente, pela prisão às redes de mágoa, ressentimento, perda de energia vital, confusão e destruição dos laços afetivos. Quem também vem trabalhando de forma muito bonita essa temática é Eduardo Vasconcelos, médico, professor na Universidade da Paraíba, Federal da Paraíba. Então não é fácil lidar cotidianamente com processos de sofrimento. Conviver com sofrimento é suscitar ou reavivar situações que vão na mesma direção,
ocorre muitas vezes uma identificação com a pessoa que vive uma situação semelhante. Outro autor que trabalha o tema, Eugênio Paes Campos, diz para nós que é impossível ficar incólume, por exemplo, se atendemos uma criança com câncer, como é difícil suportar a proximidade com alguém que tem o rosto drasticamente deformado, que tem uma doença contagiosa, que vomita diante de nós ou comporta-se de modo bizarro, inconveniente, enlouquecido. Diz ele, como é difícil ter que amputar uma perna ou fazer um curativo em que tem o corpo quase totalmente queimado. Consolar alguém que definha com câncer ou que acabou de perder um ente querido. É tão difícil lidar com essas situações. E também o próprio profissional de saúde se depara com essa dificuldade. São situações de forte densidade emocional que envolvem angústia, risco. E o profissional se vê diante de exigências e cobranças que são duras ou pesadas de ser onipotente ou salvador. O resultado muitas vezes é sabido. Sentimento de frustração, de impotência, sensação de fracasso diante do inexorável. Mas tais situações podem também, e esse é um grande desafio, situações podem favorecer uma reorganização da existência em direção a uma vida plena e saudável, mesmo na dor. De abertura a um cuidado particular com a vida pessoal e interior. O auscultar o mundo desconhecido da interioridade e resgatar energias essenciais para o trabalho com os outros. Isso eu pude ver de forma tão bonita no caso de um paciente, né? No relato de Gilberto Dimenstein, em livro que escreveu com sua esposa, ele que viveu uma situação terminal de câncer. O livro que ele escreveu se chama Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, publicada pela editora Record em 2020. Eu falei sobre esse livro em um programa recente aqui no Paz e Bem. Um dos grandes filósofos do século XX, Gadamer, chama atenção para esse ponto tão negligenciado na nossa civilização moderna e materialista. Uma civilização que desenvolveu ao máximo o traço da especialização no ser capaz de fazer científico, mas que paralisou o incentivo ao autotratamento, ao cuidado consigo mesmo, ao auscultar-se atentamente, de forma a poder disponibilizar o sujeito para captar o canto das coisas e as riquezas do mundo. O trabalho é, de fato, muito exigente, esse trabalho do cuidado. E o nosso tempo nos desvia disso com seus otimismos fáceis. O que se vê por todo canto é a irradiação de um desencanto em muitas pessoas, de uma diminuição ou perda das energias vitais, do crescimento da melancolia, do niilismo, tudo muito palpável, visível, num tempo em que aumenta tremendamente a depressão. Ana Cláudia fala na questão complexa do suicídio dos velhos de 80 e acima dos 80 anos, diante dessa
desses impasses todos no campo da saúde. E muitas vezes as pessoas respondem a essa dor recorrendo ao trabalho farmacológico, à indústria farmacêutica, que muitas vezes subtrai o sujeito de ter que lidar com essa situação da impermanência de forma mais madura. Maria Rita Kell, que tem trabalhado esse tema da depressão no Brasil, ela lamenta essa utilização abusiva desses recursos farmacêuticos. Ela diz, e aqui eu cito, vidas vazias de sentido, de criatividade e de valor, vidas em que a exclusão medicamentosa das expressões da dor de viver acaba por inibir ou tornar supérflua a riqueza do trabalho psíquico, o único trabalho capaz de tornar suportável e conferir algum sentido à dor inevitável diante da finitude, do desamparo e da solidão. São muitas as razões que levam essas pessoas hoje, muitas delas depressivas, aos consultórios, mas cresce o número daqueles que buscam ajuda em razão de não suportarem o empobrecimento da vida interior, corroborando muitas vezes esse recurso ao uso prolongado dos antidepressivos. Então, aqui voltamos a esse tema fundamental, que é o tema da atenção que deve ser dada ao cuidador. Diversos trabalhos têm acentuado o traço da vulnerabilidade que envolve o profissional que atua no campo da saúde. É substantivo o estresse, porque passam tais profissionais. Os casos que vemos de esgotamento psíquico e emocional não são isolados, com repercussões diretas no trabalho realizado. Pode-se ainda acrescentar esse dado tão presente em nosso tempo, na vida desses profissionais, da competição, da rivalidade entre as categorias profissionais que atuam na área, e também da competição nas instituições universitárias que abordam a temática. São situações complexas que indicam a importância de uma atenção maior à dimensão do cuidado com o cuidador, sobretudo o cuidado espiritual. O desafio de favorecer um clima essencial para que o profissional seja capaz de realizar o seu trabalho com integração e harmonia. Para que ocorra de fato tratamento em seu sentido nobre, é necessário saber escutar literalmente a mão e disponibilizar-se a ouvir com atenção e a observar com um olhar cuidadoso. Não basta saber agir, mas também tratar. Não só prescrever e curar, mas também cuidar. A pessoa que cuida requer também cuidados, pois é igualmente vulnerável, quebradiça. Apesar de todo o ensinamento acadêmico, esse ensinamento não amortece essa dimensão vulnerável do sujeito que atua. O traço rotineiro do fazer científico que rege a dinâmica do profissional deve ser amparado pelo processo de autotratamento, reavivando esse equilíbrio das forças interiores. O cuidador deve estar atento a esta questão de recuperação da dimensão do cuidado que incide sobre praticamente todas as esferas da existência. O cuidado com o corpo, com a alimentação,
com a vida intelectual, com a dimensão estética, com a condução geral da vida e com a vida espiritual. Os profissionais da área necessitam desse holding, para utilizar uma expressão de Winnicott, ou seja, de um suporte de acolhida e revitalização, ou seja, daquele conjunto de cuidados e fatores de animação que mantém aceso o estímulo para levar adiante com alegria o trabalho profissional. Aceita-se como dado de realidade que quem cuida precisa ser cuidado. E deve-se aprender a fazê-lo para que ninguém se sinta humilhado ou diminuído e que esse trabalho ajude a estreitar os laços e criar o sentimento de uma comunidade, não só de trabalho, mas uma comunidade de destino. O cuidado envolve zelo, solicitude, diligência, preocupação, atenção. É uma atitude de relação amorosa, suave, amigável, harmoniosa, protetora com a realidade de cada um de nós. Esse exercício do cuidar reveste uma dimensão de diálogo, um diálogo de presenças. É uma arte que envolve ternura, delicadeza, gentileza. É uma das mais importantes malhas do cuidado, né? E dentre essas malhas, das mais fundamentais é o cuidado do espírito, dos valores essenciais que dão sentido e rumo à nossa vida. Leonardo Boff trabalhou em diversos momentos sobre esse tema da espiritualidade no cuidado com a saúde, da espiritualidade como expansão da vida. Portanto, cultivar esse caminho é reavivar energias próprias da dimensão espiritual que nos envolve a todos. Daí a importância da espiritualidade no trabalho de saúde, porque a espiritualidade reforça na pessoa a confiança nas energias regenerativas da vida. A espiritualidade diz respeito ao incremento de uma dimensão fundamental que trata da interioridade do ser humano. E o seu cultivo resulta em expansão de vitalidade e qualidade de vida. E os frutos vão surgindo naturalmente dessas águas ou dessas fragrâncias da profundidade, esse cuidado com o mundo interior tão negligenciado. Quem cuida do mundo interior vê, perceber no ritmo do tempo a presença de frutos que vão surgindo, sobretudo a paz espiritual, que é fonte secreta que alimenta a paz cotidiana em todas as suas dimensões. Algo que rompe de si e se irradia por todo canto, qualificando as relações e reinventando a cidadania. É um trabalho, então, que se coloca como fundamental para todos aqueles que estão empenhados no trabalho de saúde, que exige um certo cuidado com o mundo pessoal, de criar condições particulares, de um tempo particular para esse cuidado. E, nesse sentido, todos os campos de sensibilização podem acordar para a beleza de tudo que nos circunda, apesar da impermanência. Seria uma espiritualidade dos sentidos vigilantes. Com isso,
acrescentamos essas palavras nesse nosso programa de hoje. Agradeço com muito carinho a presença de todos que estão ouvindo ou que vão me ouvir, já que o programa fica gravado no YouTube. E agradeço também a presença do Felipe Albani aqui nos cuidados técnicos. Um grande abraço para todos, uma linda semana, paz e bem.